Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Nós vamos meditar aqui no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aqui narra, conta uma história aqui de uma figueira. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, né? E ele queria comer um fruto. Só que ele vê uma figueira ali, e a figueira tem muitas folhas bonitas, mas não acha fruto ali. E ali Jesus, ele olhando aquela figueira, ele reprova aquela figueira. A partir do momento que ele reprova aquela figueira, verso 20 diz assim: quando passava na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pela manhã, era manhã de terça-feira, e Cristo retornava a Jerusalém novamente naquele dia, tá? Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tendes fé em Deus? E aí o verso 23 diz assim: em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que fiz, assim lhe será feito. Jesus aqui fala duas coisas, e é interessante a gente olhar aqui. Jesus está falando o poder da sua fé, tá? O poder da sua fé. Aquilo que você... Fé o que é? Confiança, fé é esperança, fé é convicção, e fé é lealdade, e fé é verdade, né? Então Jesus, quando ele fala para aquela figueira que ninguém comeria fruto dela mais, a figueira secou. E quando eles estavam retornando, né, Pedro vê: Senhor, aquilo ali aconteceu. Aí Jesus falou: em verdade, vou dizer, qualquer que disser. Então ele está dizendo aqui que é só os discípulos. Então ele estava ali incluindo nós. Qualquer um que disser a este monte, erga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que fez, assim lhe será feito. Jesus está falando sobre duas coisas: não importa a sua causa impossível ou a sua causa possível, né? Você tem tanto poder naquilo que você fala, que você crê em Jesus, né? E Jesus está falando assim: ó, eu falei e aconteceu. Se vocês falar... Mas o que Jesus falou? Não duvidar no seu coração. Então não adianta você lançar... Jesus está falando aqui que nós nunca devemos falar sem fé. Tudo na nossa vida é construído pela fé. Nada que eu faço, você tem que orar e crer. Você tem que orar e confiar. Porque quando Jesus falou isso, a palavra crer no original é aquele que tem facilidade, você entendeu? De aceitar o que Jesus está falando. Então eu tenho que ter facilidade, estar ali, sabe? Naquilo que Jesus falou. Então Jesus falou assim: qualquer um, verdade, que qualquer que disser. Vocês estão comigo? Vocês vão falar agora? Não duvida, não. Porque quando eu falei para a figueira, eu tive convicção que ela ia secar. E ela secou. O grande problema nosso é que nós não falamos com fé. Nós falamos mais com dúvida do que fé. Eu queria te falar com você: a sua oração tem sido mais com dúvida ou mais com fé? Se ela está com mais dúvida, você vai continuar do mesmo jeito. Mas você orar com fé, o impossível e a causa perdida, ela pode ter solução na mão de Jesus. Porque Jesus, ele não falha. Então, se nós falarmos em cima daquilo que ele quer com convicção, não duvidar o nosso coração, o milagre acontece. E eu creio nisso, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida, que possamos não viver dúvida, mas devemos viver a fé. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida,
Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Tanto lá estamos falando Zacarias e aqui estamos falando essa palavra. Compartilha com as pessoas nas suas redes sociais e será uma bênção. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.